tinha até me esqueci. Pronto, agora já estou gravando a aula. Então, vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho na apostila, tá? Logo na primeira página, na página 2, hoje nós não vamos fazer essa atividade aqui, tá bom? A gente só vai conversar um pouquinho sobre essa obra de arte, né? Essa obra de arte aqui representa aí um trem em movimento. Você fala, mas professora, cadê o trem aí? Né? Vocês vão ter que usar a imaginação. Eu diria que aqui, ó, é a parte da locomotiva, né? Aqui seriam os vagões, né? Aqui seriam as rodinhas do trem em movimento, né? E se você olhar pelas cores que tem aqui, ó, bastante vermelho, isso representa o calor, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que os primeiros trens eram movidos a vapor. Fala, nossa, já viram aí nos filmes que mostra lá o maquinista, né, o ajudante do maquinista pegando a pá e joga o carvão dentro da fornalha? Então, Já vi. para que serve a fornalha? A fornalha vai servir para esquentar a água, para ferver a água vai evaporar, vai liberar o vapor e o vapor vai fazer o trem se movimentar. Nós temos uma... Aqui. Só para vocês verem, tá? Olha só, aqui nós temos essa imagem que mostra aqui o funcionamento. Então, aqui, ó, a fornalha vai ferver a água, certo? Vai formar o vapor vai impulsionar aqui a engrenagem que vai fazer com que o trem se movimente, tá? Então, no trem eles têm um vagão que ele tem armazenado o carvão e a água, ok? Esse daí são os trens antigos, né? Que era os Maria Fumaça, né? Por que Maria Fumaça? Porque ele ia passando e ia soltando aquela fumacinha do vapor d'água, né? Do vapor d'água e também do carvão, né? O carvão queima, libera a fumaça, tá? Essa obra aqui é do artista italiano Ivo Panaggi, né? 1901, 1981. Então, de quando que é essa tela? Não sei de quando é essa tela. Aqui diz que é 1922, né? Ele era jovem já, mas já estava aí fazendo arte, ok? Então, aqui, ó, de onde vem a energia utilizada pelas máquinas como automóveis e trens para conseguirem se movimentar? Nas máquinas atuais, vem dos combustíveis, né? Pode ser ele à base de petróleo, pode ser à base do carvão mineral, pode ser do gás natural, ok? Então, tem várias fontes aí. Pode ser, por exemplo, da energia solar, existem aí da energia elétrica. Então, tem várias fontes aí de energia que podem ser transformadas em energia térmica, ok? E essa energia térmica pode ser transformada aí em energia do movimento, tá? O que a gente chama de energia cinética, tá? Então, olha só aqui, ó. Hoje são vários os combustíveis, né? Então, a gasolina, o etanol, o gás natural, carvão, metano e os biocombustíveis, tá? Então, aqui é a Revolução Industrial, né? Então, lá em 1750, naquele período, quando iniciou as fábricas, né? As fábricas de tear passaram a funcionar com o vapor. Então, olha só aqui, ó, cada máquina estava ligada a um tanque de água, tá vendo? Então, a água fervia, né? Fervia a água. Aqui dentro ficava armazenado o vapor e o vapor ia impulsionando aqui as máquinas, né? E aí você conseguiu ter aumentar a produção. O que uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma fábrica e todos vocês são meus funcionários, tá? Todo mundo trabalhando lá. O Gabriel, o Pedro, o Guilherme,
os meninos fazem a parte da manutenção, né? Que a gente chama de contramestre, precisava ter vários aí para ajudar. E as meninas eram quem faziam aqui, ó, os tecidos. Então, passa a linha para cá, passa a linha para cá, empurra, passa a linha para cá, empurra. Então, era um trabalho manual, difícil de ser feito. Então, 1 metro de tecido levava quase o dia inteiro para ser feito, né? A partir do momento que eu tive a máquina industrial, né, movida a vapor, a máquina fazia o movimento sozinha. Eu só precisava ir olhar para não sair nada errado. Com isso que eu fiz, em vez de eu levar um dia inteiro para fazer 1 metro de tecido, em um dia inteiro eu conseguia fazer 10 metros de tecido. Olha só que evolução. É claro que hoje em dia, com as máquinas industriais que nós temos, elétricas, automáticas, não poluentes, nós conseguimos fazer, sei lá, mais de 100 metros de tecido por dia, né? Então, olha só como está evoluindo, tá? Então, aquilo que a gente fazia manualmente, né, que era a tecnologia de manufatura, porque você fazia manualmente, passou a ser feito aqui a partir de máquina, né? E isso fez uma grande revolução, principalmente na indústria têxtil. Mas foi só na indústria têxtil? Não, teve outras áreas que também se modificaram aí a partir dessa revolução industrial, né? Por exemplo, a produção de alimentos, né? O que eu levava uma semana para fazer, para descascar 100 quilos de batata, por exemplo, a partir do momento que eu desenvolvi uma máquina que descasca a batata sozinha, eu consigo descascar 100 quilos num dia. Então, eu tenho um aumento da produtividade, né? Muitas coisas foram melhorando. Isso são só alguns exemplos que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, em relação ao Brasil, por exemplo, após a chegada da corte em 1808, a Grã-Bretanha se tornou a nossa principal parceira comercial, fornecendo produtos industrializados, influenciando em significativos eventos políticos, como a independência, a proibição do tráfico de escravos e a Guerra do Paraguai. Então, teve interferência? Teve. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter um relacionamento com outros países, um relacionamento mais significativo, isso vocês devem ter estudado em história ou devem estar estudando, né? Essa questão política. Então, você acaba tendo aí a introdução de costumes, de regras políticas, né? E a Inglaterra, como tinha um grande poder industrial, ela acabava influenciando na política dos outros países, como foi no nosso caso. A gente, durante um grande período, a gente só comprava produtos da Inglaterra. Tudo que vinha para o Brasil era da Inglaterra. Isso demorou para se modificar, tá? Produção de sabonete começou a ter, né? Em vez de fazer o sabão em casa, vamos fazer na indústria, né? De outras maneiras. Então, um monte de coisa aí foi melhorando, né? E aí, depois veio aí combustíveis e obtenção de energia térmica. Então, aqui mostra na pré-história um grupo, né? A gente não pode dizer que aqui é uma família, tá? Mas a gente pode dizer que aqui é um grupo, tá? Que estava vivendo junto e já estavam aqui desenvolvendo a técnica de cozinhar os alimentos, né? Já estavam se utilizando do fogo para cozinhar os alimentos. O fogo aqui, né? Que é a madeira reagindo aqui com o oxigênio, né? Permitindo aqui a combustão, está fornecendo uma energia. O combustível aqui, qual é? É a madeira, tá? Então, a madeira, ela pega fogo, o fogo vai fornecer calor, e com esse calor você consegue cozinhar os alimentos, né? Pensa você fazer um churrasquinho, só que sem sal, sem tempero, sem nada, né? Então, era assim que eles comiam naquela época.
Aqui, petróleo é fonte de riqueza de muitos países e pode se tornar um motivo de grandes conflitos. Então, aqui, esse monte de gente caminhando aqui, não é uma procissão, tá? São pessoas que foram expulsos de seus lares, foram expulsos da região em que viviam, dessa questão política, das guerras por conta do domínio aí do petróleo, né? E geralmente é a população civil que é geralmente a mais afetada, né? Porém, o petróleo é um combustível que vai acabar. Ele não é um combustível renovável, né? Então, olha só, a gente tem aqui alguns exemplos de combustíveis não renováveis e outros de renováveis. Por exemplo, a biomassa, né, são as plantas, né, em geral, são produtos, por exemplo, aqui dessas árvores, eu tiro aqui o carvão vegetal, ele é renovável. Agora, quando eu falo do carvão mineral, esse carvão mineral, ele é produto de árvores fossilizadas, tá? Material fóssil. Então, tudo que é derivado de material fóssil tende a acabar. Então, não renovável. Árvore. Você tira uma árvore, faz carvão, planta outra no lugar. Então, é renovável. O metano, que é produzido aí pela decomposição de matéria orgânica, também é renovável. O etanol, né? Você planta a cana, colhe a cana, planta outra no lugar, então também é renovável. O sol também é uma energia aí renovável, tá? A energia eólica, os ventos, né? Também é uma energia renovável, tá? Agora, o petróleo, né, que vai produzir aí a gasolina, o querosene, o dia que acabar petróleo, acabou a gasolina, não tem mais querosene, né? O gás natural, que é o gás também proveniente aí da decomposição de fósseis, né? Também, o dia que acabar o gás natural, acabou, não tem mais. A gente vai ter que passar do gás natural a usar o gás metano, ok? Então, aqui tem aí as aplicações dessas fontes de energia na transformação delas em energia. Então, no caso aqui do petróleo, ele vai para uma refinaria, da refinaria ele é transformado em gasolina, a gasolina vai ser utilizada nos automóveis e no automóvel ela vai se transformar em energia térmica, tá? Depois eu vou explicar como que funciona aí o automóvel, embora acho que os meninos já devem ter uma noção, né? Petróleo e derivados, né? O petróleo é um produto, né, como eu já falei, de decomposição de matéria orgânica fóssil, né? Então, aquele monte de dinossauro que ficou preso em um lugar sofreu a decomposição de matéria orgânica, né? E ficou aquela coisa ali, né? Aquela massa ali. E isso é o que a gente utiliza para fazer outras coisas. Por exemplo, o piche, que é utilizado para fazer asfalto, a gasolina, que é usada nos combustíveis, nos automóveis, o querosene, que é um tipo de combustível utilizado para avião, também é utilizado como solvente de alguns tipos de tinta, né? Também tem o derivado de borracha para fabricação aí de pneus e outros materiais, né? Aqui também tem, ó, o óleo diesel, né? Os solventes, parafina, graxas, óleos lubrificantes, tudo isso derivado aí do petróleo, tá? Então, o petróleo, ele geralmente é encontrado principalmente em regiões oceânicas, mas também pode ser encontrado em região terrestre, tá? Aí você vai ter a plataforma, eles vão ter um caninho, vão perfurar um poço que vai aí a muitos metros de profundidade, até você achar aqui uma região aí, como se fosse um lençol freático, né? Mas é um lençol de petróleo.
Essa parte, geralmente, eu não acho ela muito interessante, né? Mas é onde tem aqui, né? As maiores reservas, onde você encontra as maiores reservas de petróleo, tá? Aqui explica um pouco de como acontece a busca, a procura, como é que você faz a perfuração, o que você encontra, né? Como é que você encontra, como é que você procede aí a extração e na refinaria o que você consegue de produto, né? Aqui fala um pouquinho sobre o gás natural, que ele explicou bem, eu não vou ficar me alongando muito não, tá bom? Que é o gás que é utilizado aí em automóvel. Então, quando você está em um posto de gasolina abastecendo com o gás natural, tem que tomar muito cuidado, porque uma fagulha de cigarro pode causar uma explosão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E, por último, ele fala aqui do carvão mineral, né, que é um produto aí derivado da fossilização aí de plantas, né? Esse é o carvão mineral. Essa parte aqui eu acho importante falar com vocês. Carros, quando eles vão queimar a gasolina, eles vão produzir essa substância chamada de monóxido de carbono. É parecida com o CO2, mas não é o CO2, tá? É o CO, que é o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, diferente do CO2, ele é altamente tóxico, tá? O que acontece? Lembra que a gente estudou lá no 6º ano sobre a respiração, que o CO2 dá a mãozinha aqui para hemácia e é liberado no ambiente? Então, só que o monóxido de carbono, quando ele dá a mãozinha aqui para a hemácia, ele não solta mais, ele fica preso aqui na hemácia. E quando ele fica preso aqui na hemácia, a hemácia não consegue capturar o oxigênio. Então, a pessoa não consegue respirar. Então, não acontece a troca gasosa. A pessoa vai ficando com o pulmão cheio de monóxido de carbono, né? E ela morre asfixiada. Isso se a pessoa estiver em uma garagem, por exemplo, num ambiente fechado com o carro ligado. Então, quando vocês forem motoristas, jamais liguem um carro em um ambiente fechado. Ok? Por quê? Porque você pode morrer, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Ok? Ok. Vamos, então, para o caderno de atividades. Quem não tem apostila, tem duas opções. Ou faz no caderno, tá? Copia as respostas no caderno e me manda a foto. Ou então, presta atenção, quando chegar a apostila, passa tudo para a apostila e me envia. Eu não sei quanto tempo a gente vai ter de aula aqui, mas se terminar, é só voltar de novo que aí a gente continua a correção, tá bom? Embora eu não pretenda trabalhar muito, tá? Então, olha só aqui, ó. Aqui tá mostrando o motor de um carro, né? Dentro do motor de um carro, tem uma coisa que se chama pistão, tá? Esse pistão, ele vai ficar batendo, tá? Então, vai entrar a gasolina ali, ele bate na gasolina e ocorre uma explosão. Então, ele é empurrado para cima. Aí, ele cai de novo, dá outra explosão, ele é levantado. Então, ele vai fazendo esse movimento, tá? Isso é o movimento do pistão. Então, conforme ele vai fazendo esse movimento, ele está ligado a outras engrenagens que vai fazer com que as rodas do carro se movimentem. Tá? Depois eu vou ver se eu acho algum vídeo na internet para mostrar para vocês isso, tá bom? Então vamos lá. Combustíveis e obtenção de energia térmica. É caderno de atividades aqui? Deixa eu ver. Qual página, prof? A primeira página.
do caderno de atividades, página 6. Combustíveis e obtenção de energia térmica. Marque com um X os itens que mostram aspectos positivos da primeira revolução industrial. Então, distribuição das riquezas produzidas de maneira igualitária entre os cidadãos ingleses. Essa distribuição igualitária nunca existiu, né? Embora tentaram fazer isso na União Soviética, no período lá de ditadura, né? Quando tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas nem assim eles conseguiram fazer algo tão igualitário assim, né? Então, isso daqui é falso. Crescimento da indústria e da economia inglesas. Sim, com certeza. Desenvolvimento tecnológico de máquinas mais eficientes. Sim, né? Uso do trabalho infantil, né? Então, aqui, ó. Na verdade, naquela época, era tão barata a mão de obra que não fazia sentido, não tinha muita necessidade do uso do trabalho infantil. Tinha crianças que trabalhavam? Tinha, sim, tá? Mas não tinham, assim, muitas crianças que... Tinha bastante adulto para trabalhar. Como a mão de obra era bem barata, então eles não usavam muito não pagava muito a criança, né? Então, era melhor eles ter um adulto do que ter uma criança, porque o adulto conseguia fazer mais coisas do que as crianças, embora tá aqui, né? A necessidade de mão de obra barata fez com que se utilizasse o trabalho infantil. Esse foi um dos aspectos negativos da Revolução Industrial. Então, aqui a gente está falando dos aspectos positivos, tá? Então, esse aqui é um aspecto negativo. Numere as imagens dos combustíveis e energias usadas pelo ser humano com o passar do tempo, cronologicamente. Para isso, utilize os números de 1 a 4, de forma que represente o mais antigo e 4 o mais recente. Além do número, escreva o nome de cada combustível ou energia. Então, o primeiro, mais antigo utilizado é o Sol, né? Antes de começar a utilizar o fogo, né, como mostra lá na imagem daquele grupo pré-histórico utilizando fogo, antes disso a gente já utilizava o sol como fonte de energia, tá? É o sol que fornece energia, por exemplo, para as plantas para fazerem o processo de fotossíntese. Segundo, a madeira, né, que a gente começa aí a aprender a utilizar o fogo. Terceiro, o carvão. E por último, que é o que a gente utiliza hoje em dia, o petróleo. 3. Indique no mapa o número correspondente a cada uma das afirmativas a seguir. Então, aqui, região com muitas das maiores reservas de petróleo, né? Que é aqui, ó. Região do Oriente Médio, que eu não estou conseguindo nem enxergar. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Aqui, ó. Ó, essa região aqui, ó, Oriente Médio, tá? Então, é bem essa região aqui, onde você tem a maior concentração aí de petróleo. País com maior produção de gás natural na Eurásia. Então, aqui, ó, toda essa região aqui. 3. Países com a maior produção de carvão mineral. Então, a gente tem aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? E aqui. Aqui, eu acho que é a África. Não, a África é aqui. Eu não sei aqui, não dá para eu ver aqui. Eu não consigo enxergar aqui. Deixa eu ver se aqui na apostila eu consigo ver o nome. Isso aqui tá pequeno também. Índia. Então, aqui, ó, a Índia, que é a região da África, né?
Aqui no 3, a China. Aqui é a Mongólia, aqui é a... Não consigo ler o nome. Federação da Rússia, né? Então, essa área grande aqui, ó. Então, maior produção de carvão mineral, né? Então, aqui, né? A China, a Índia e Estados Unidos. Depois, país do qual o Brasil importa gás natural. Ó, aqui, ó, Bolívia. Quem já foi para o litoral sul, já descendo ali a serra pela Anchieta, consegue ver dutos enormes, né, que passam por ali. Esses dutos, a maior parte dele é para transportar o petróleo que é trazido aí pelos cargueiros, tá? Pelos navios cargueiros, tá? Para o gás natural, o da Bolívia, ele vem aqui pelo norte do país, tá? Não vem aqui pelo sul, não. Professor, eu já vi um tubo desse quando eu estava indo para a praia. Era um morro, uma descida, uma montanha, Exato, basicamente, de exato, é tubo. isso mesmo, né? Porque o litoral, ó, a gente fica mais ou menos por aqui, nessa região aqui, tá? Então, chega o petróleo que vem daqui, dessas regiões, né? Ele vem para cá, chega aqui, não dá para pegar, pôr no barrilzinho e subir morro acima. Então, daqui da onde tem o porto, já tem aqui o lugar certo que faz a ligação e traz o petróleo para a refinaria, tá? País da América do Sul com a maior reserva de petróleo, Venezuela. Né? Então, aqui em cima, ó, Venezuela, aqui em cima, 5. Ligue com uma linha os pontos entre as duas colunas abaixo, classificando os combustíveis como renováveis ou não renováveis. Bom, isso daqui é bem fácil, né? Então, petróleo, não renovável. Palha, renovável. Gás natural, não renovável. Etanol ou álcool, renovável. Carvão mineral, não renovável. Lembrem-se que tem diferença, carvão mineral não renovável. Se tivesse escrito aqui carvão vegetal, esse sim é renovável. Biomassa renovável, diesel não renovável e madeira renovável. O que significa isso, não renovável e renovável? O não renovável é aquele que quando acabar, acabou, não tem de onde vir, não tem mais como produzir petróleo. Tá? O petróleo foi o que foi produzido na extinção dos dinossauros e acabou, não tem mais. O gás natural, o carvão mineral, a mesma coisa. Por que que o diesel é não renovável? Porque o diesel é um derivado do petróleo, ok? A mesma coisa a gasolina, também é não renovável, porque é derivado do petróleo, ok? A madeira é um combustível renovável ou não renovável? Explique. A madeira é um combustível renovável. Por que que é renovável? Peguei a árvore, cortei a árvore, fiz fogo. Só que eu posso pegar um brotinho e plantar. Dependendo da árvore, de onde da maneira como eu cortar, ela mesma vai brotar. Vai surgir uma nova árvore ali. Ok? Então, se eu retirei uma árvore e eu coloco outra no lugar, então, dali um tempo, eu vou ter outra árvore. Então, é um meio, é um material renovável, ok? Mas ela leva um tempo para se renovar, não é do dia para a noite, mas ainda assim é renovável. Aqui tem uma palavra cruzada, eu vou deixar parado aqui um segundinho, depois vocês pegam e fazem o caderno de vocês, tá? Classifique os 6 combustíveis encontrados acima como renováveis e não renováveis, tá? Então, isso daí, depois vocês fazem, tá?
Complete as lacunas com os derivados do petróleo contidos no quadro abaixo. Querosene, GLP, que é o gás natural, betume, biodiesel e gasolina. Então, é utilizado em larga escala como combustível de carros de passeio. Gasolina. Utilizado em fogões domésticos, o GLP. Foi utilizado durante muito tempo na iluminação residencial. Atualmente, mais utilizado como solvente e combustível de aviões a jato, que é o querosene. É utilizado como combustível para caminhões e ônibus. Então, a gente tem aí o diesel. É utilizado para pavimentação de ruas. Betume, que é o piche, ok? Já deram 3 páginas, certo? Página 9, deixa para outra aula, gente. Bom, vou parar por aqui. Tá? Você fala, nossa, prof, mas foi uma live só. Eu sei. Por hoje vai ser só isso, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento.